Visto que todas as tensões estão normais, as tensões de 12 volts, de 5 volts estão presentes no circuito, então vamos para um outro método, que é o método de coleta de sinais. Vamos utilizar um seguidor de áudio. Eu fiz aqui no seguidor de áudio, eu coloquei uma ponta de prova, de 1 milímetro que eu não estava utilizando. Assim, eu acho que assim fica melhor. Eu liguei aqui no resistor, a pontinha do resistor, assim fica melhor para trabalhar. Eu vou botar esse plástico aqui, só para ficar mais resistente, e isso aqui não quebrar. Vou passar uma fita. Olha, o plástico é só para dar mais uma sustentabilidade aqui pro resistor não quebrar os terminais enquanto está trabalhando. Só isolar isso aqui. Acredito que assim fica melhor para trabalhar um aterramento e a ponta de prova sim. Para a gente utilizar esse método de coleta de sinais, que é com um seguidor de áudio, o som tem que estar numa função já conhecida, que você já conhece. Como nesse exemplo aqui, vou usar a função de auxiliar. A função de auxiliar, aqui já no volume máximo, e vou utilizar aqui, ligando aqui nessa conexão aqui que tem atrás do som, na entrada, ó, auxiliar. Vou ligar aqui o MP4, que já está com cabo RCA, ó, tem aqui R, está conectado aqui no R. Vou ligar aqui o aparelho e botar para tocar um sinal de 1 kHz, tá? Pode ser o sinal de kHz, pode ser também uma música. Vou botar a música para tocar mesmo? Pode ser a música para tocar, não tem nenhum problema. E aqui vou ligar minha caixinha, a caixinha está ligando, está no modo line, ó. O aterramento vai também no aterramento do áudio. E agora vamos aproximar a nossa câmera para você ver bem de perto aonde é que eu estou testando. A gente vai inserir aqui o áudio aqui na entrada auxiliar. Aqui na entrada auxiliar, no lado R, conector do auxiliar, um conector RCA no canal R. O áudio vem por aqui e entra nesse resistor. Então vamos testar aqui nesse resistor se o áudio está chegando normalmente, tanto de um lado como do outro do resistor. O resistor é o HR402. HR402. Tem áudio e no outro lado também, do resistor. Vamos continuar seguindo o áudio para ver para onde ele vai. Saindo o áudio aqui do HR402, esse áudio percorre essa trilha, que recebe o nome de AUX R, continua vindo e desce até que entra num capacitor eletrolítico CE402. Esse capacitor eletrolítico, ele vai entrar no pino 13, mandar um sinal no pino 13 de um circuito integrado, o CE402. E o CE402 entra nesse circuito integrado aqui. Como tem áudio entrando no CE402, deveremos ter áudio aqui ou no pino 21 ou no pino 22. Você testa nos dois pinos aqui, ó, porque esses dois pinos são saída de áudio, o 21 e o 22. Você testa no CE417 e também CE418. Vamos aqui testar, então, o CE417. Se tiver áudio aqui, bem, se tiver zumbido, não é normal. Se tiver ruído aqui, ó, no CE417, não pode ter ruído. É o CE417, não tem nada, nem de um lado nem do outro. Na verdade, tem um som muito feio. Então o som está ruim a partir desse circuito integrado aqui. Ele não está funcionando corretamente. O pino 19 é VCC, é o pino de alimentação. Ele recebe a alimentação através desse diodo aqui, D160, e ele recebe uma alimentação via resistor. O resistor é esse aqui, é o HR433, é um resistor de 560 ohms. E vamos continuar seguindo aqui. Atenção, aqui é 12 volts, ó. Tá aqui 12 volts, ó. Tá aqui a tensão de 12 volts, ela vem aqui. Aí você vai testar se tem os 12 volts aqui, ó. E sobe e entra nesse resistor HR433. Tem que ter 12 volts entrando aqui e uma tensão um pouco menor desse outro lado aqui do resistor, que entra no diodo D160, que faz a alimentação
no pino 19. Vamos ver aqui se ele está recebendo alimentação. Ponteira preta do multímetro no aterramento e a ponteira vermelha no pino correspondente à alimentação que ele recebe, que é o pino 19. Como é muito pequeno aqui o pino 19, eu vou procurar logo o resistor HR433. Tem 5.4 volts. Tá bom, ele deveria funcionar. Do outro lado desse resistor tem 12 volts. Então ele faz apenas uma queda de tensão, esse resistor, para fazer a alimentação do circuito integrado 5.4 volts. E 5.4 volts aqui vai lá para o pino 19 desse CI. E ele não está bom, ele não está bom. O som está muito ruim, muito distorcido. E vamos trocar esse CI aí. Esse CI é o IC401. O IC401, ele é um BD 3883FS. Havendo alimentação aqui no pino 19, devemos ter áudio saindo no pino 21 e no pino 22, que vai para os capacitores CE417 e CE418. Tem que ter áudio aqui, se tem alimentação positiva. Então nós podemos concluir, se tem alimentação positiva nesse circuito integrado e o áudio está entrando, mas está saindo com rouquidão, então o próprio circuito integrado está ruim, está com defeito. Esse circuito integrado aqui, ele é responsável por muitas etapas da administração do áudio dentro do som, porque ele recebe a entrada auxiliar, ele recebe do rádio, pela letra TU, temos aqui, recebe o áudio do CD e recebe o áudio da fita. Então ele recebe os áudios de todas as entradas que tem no som e ele administra esse áudio aqui, habilita esse áudio para poder sair aqui nesse pino aqui que vai lá para o amplificador, pino 21 e 22. E o que ele faz tanto? Ele, além de habilitar essas entradas de áudio, auxiliar, CD, rádio, ele também faz um controle de volume. Dentro dele ele já controla o volume. Ele recebe um sinal aqui através do pino 17 e o 18, sinal lógico, como está aqui, lógico, e ele recebe as informações de que volume ele tem que mandar aqui no pino 1 e no pino 22. Ele também equaliza, ele também faz uma equalização de graves, de médios, de agudos. É só traduzir essas palavras aqui, Se você traduzir essa palavra aqui, você vai encontrar que é grave. Se você traduzir isso aqui, mid, vai ver que é médio, treble, vai ver que é agudo, né? Tem o surround. São palavras que você traduzir, você vai ver que ele faz uma administração desse áudio, equalizando, fazendo a equalização desse áudio, fazendo o controle das entradas auxiliar, CD, rádio. Então ele faz muita coisa, esse circuito integrado aqui. A referência dele é BD 3883FS. Esse circuito integrado, se ele estiver ruim, então vai refletir lá no amplificador. Precisa ser substituído, já que ele tem alimentação e não está funcionando, então vamos trocá-lo. Para tirar o circuito integrado antigo, precisamos adicionar solda e aquecer bem os seus terminais e assim estar removendo esse circuito integrado. Outro circuito é posicionado no lugar e deve estar bem alinhado. Para manter o alinhamento, coloco solda nas extremidades, e depois venho adicionando solda no restante dos outros terminais. Pode adicionar solda à vontade, depois tira com o sugador. Com o circuito integrado novo no lugar, vamos medir desse aterramento aqui para o resistor HR433. Nós temos agora 7.6 volts, antes que era 5, 5.4, agora está em 7.6. E parece que fez uma diferença. Se fez uma diferença aqui no próprio pino de alimentação, então o circuito integrado, ele provavelmente, aquele lá que estava antes estava ruim e esse novo aqui me parece que vai dar certo. Agora, como é que a gente faz para ter a certeza? É só a gente seguir o áudio na saída do próprio circuito integrado. A saída dele, na função auxiliar, a saída dele está no CE417. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos agora ligar a nossa fonte de áudio, botar a música para tocar, aqui, ligar na saída de áudio, na entrada de áudio auxiliar, aquela mesma que nós estávamos utilizando antes, essa mesma aqui, auxiliar, ligar o nosso seguidor de áudio com o terra aqui, nossa caixa de som está ainda ligando, está na função Bluetooth, agora eu vou botar na função line. Pronto, agora vamos ver o áudio ali lá no CE417, ali no CE417, que antes não tinha áudio, era um som muito rouco, não era música, agora tem música, o CE417.
Resolveu, o som já está funcionando. Com o som funcionando, você agora vai ligar uma caixa de som aqui. Sempre que você consertar qualquer amplificador, é bom que você veja se tem tensão na saída do amplificador aqui, ó, onde vai ligar a caixa de som. Onde você vai ligar a caixa de som. Tenha sempre o cuidado, a prudência, ó, sem áudio, sem ter áudio aqui, ó. Vou tirar aqui a minha fonte de áudio. Sem áudio nenhum. Vamos ver quantos volts tem aqui, onde você ligaria o alto-falante. Não tem nada, ó, 0 volts. Como o terra é compartilhado, podemos deixar ele aqui e botar a ponta aqui na outra saída vermelha. Tem também, ó, praticamente 0, tá aceitável, tá bom. O que nós vamos fazer aqui? Vamos ligar a caixa de som. A caixa de som que eu uso de teste e botar aqui de novo a fonte de áudio aqui no lugar. Ó, já tá prestando já, ó. Com qualidade, ó. De desespero e pavor. Ó, quando eu mexo aqui no volume, ó, não dá mais aquele barulho que dava antes. Fazia tec, tec, tec quando mexia aqui no volume, ó. É o apocalipse. Vai acontecer o arrebatamento da igreja. Os métodos que foi ensinado aqui nesse curso, método para testar tensão, método para seguir áudio, vai servir para identificar qualquer tipo de defeito nesses aparelhos de som, tanto os aparelhos mais antigos como os mais modernos. Essas técnicas de testar quantos volts tem na fonte e procurando onde é que não tem tensão elétrica, onde não tem volts, procurar também o áudio, são técnicas que funcionam não apenas para um único modelo de som, mas para todos os aparelhos de som que chegar na sua bancada. Esses métodos vai funcionar, porque eu te ensino nesse curso é a lógica. Não tem como eu colocar na bancada aqui todos os aparelhos de som que existem no mundo, não tem como. A gente passaria aqui anos e anos observando o conserto de todos os aparelhos de som que existem no mundo. Tem como eu te ensinar aqui as técnicas, que foi a técnica que você viu aqui. Eu usei praticamente 2 técnicas, foi verificar tensões. E após verificar as tensões que eu vi que estava tudo normal, eu passei para outro método, que é método de seguir áudio. E assim você vai passando de um método para outro. Você testa componentes, você analisa o esquema elétrico, pode ir seguindo o áudio. São técnicas de reparo que vai servir para conserto de todo tipo de equipamento eletrônico, não apenas na área de áudio, de som. Essas técnicas também podem ser utilizadas para conserto de TV, para conserto de placa de máquina de lavar, placa de geladeira. Essas técnicas, além de você estar aprendendo a consertar som, você ainda pode aplicar tudo que você aprendeu aqui nos outros aparelhos eletrônicos.